presidente Marisol, colegas vereadores, vereadoras. Usar essa declaração, quero abordar alguns assuntos. Primeiro que sexta-feira nós participei a primeira vez representando a casa, nossa presidente também estava lá, de um encontro das escolas do Legislativo, né? Encontro esse organizado pela Associação Brasileira, junto com várias escolas do Legislativo da região sul do país, né? Então, muito importante perceber como esse instrumento, que às vezes passa desapercebido, até porque aqui na nossa casa a escola do Legislativo fica muito voltada à figura do diretor, né, do vereador que é responsável e mais um estagiário. Mas nós temos câmaras de vereadores que têm uma baita estrutura. E eu não tinha ideia, confesso, vereadora Marisol, da importância que a escola do Legislativo tem para ser um instrumento de promoção da cidadania, de fazer com que a Câmara de Vereadores seja um espaço conhecido pelas pessoas, de aproximar, né, dos servidores públicos. Enfim, eu voltei de lá cheio de ideias e inspirado em muitos exemplos, né, desse espaço. Então, estou à disposição. Logo mais nós teremos um encontro nacional, né, vereadora Marisol, e, enfim, a gente pensa em fazer uma série de ações, né? Logo teremos o vereador por um dia, que é um evento consolidado aqui da nossa Câmara, e, enfim, estamos à disposição para tratar desse assunto e fortalecer a nossa querida Escola do Legislativo. Declaração da bancada do PCV, senhor presidente. Eu quero reforçar aqui a importância desse parlamento hoje, desse parlamento e da ação legisladora e fiscalizadora dos nobres pares, né? Ou seja, o parlamento é esse espaço de discutir projetos de lei, de discutir, de votar, né, sobre o encaminhamento desses projetos. Acabamos de ter aqui, né, a votação, a derrubada de um parecer de inconstitucionalidade, em que os colegas entenderam dessa forma. Abre-se um flanco, né? Abre-se um flanco. É importante cada um saber do seu posicionamento, que está balizado nos seus interesses, inclusive de vereadores que assinam um parecer de inconstitucionalidade e votam aqui derrubando esse parecer. Isso é muito contraditório, mas o finado e saudoso Brizola reforçaria isso nos interesses que cada um tem, e cada um responde pelos seus interesses e pelos seus posicionamentos. Mas eu quero dizer aqui que nós estamos solicitando a inclusão na pauta de um parecer que veio de inconstitucionalidade, e nós temos divergência desse parecer de inconstitucionalidade, que trata de um tema muito caro para o meu mandato, que é o autismo. De fato, nós temos atuado nessa pauta, e o meu projeto, número 54 de 2023, ele propõe desconto para os pais e mães de autistas no parquímetro público de Caxias do Sul, para as pessoas que vão fazer tratamento, que vão levar para as terapias, que são inúmeras. Então, nós estamos aportando nessa casa, nós vamos querer derrubar esse parecer de inconstitucionalidade e vamos discutir com os nobres pares. Porque é isso, eu tenho divergência desse parecer. Então, quero dizer que estamos tratando aqui de incluir na pauta, e estamos protocolando hoje um outro projeto, que é um projeto que trata de incluir, dispõe sobre a implementação da ciência Análise do Comportamento Aplicada, da ciência ABA, para crianças e adolescentes com autismo nas escolas da rede pública municipal. Então, nós entendemos que esse método é de extrema importância e que precisa ser ofertado na rede municipal. Estamos protocolando hoje esse projeto, dada a relevância, sabemos, né, os números aqui, eles trazem dados de um aumento significativo do diagnóstico da população autista no nosso município, e por isso que nós queremos tratar desses temas com a seriedade específica. E vamos discutir, vamos trazer para a baila. Eu sou parceiro. Já votei parecer contra a inconstitucionalidade. Eu lembro, foi uma discussão que o vereador Bressan propôs aqui, de uma questão que envolvia a saúde, e eu não tenho problema nenhum. Eu me centralizo e, se sou convencido, eu assumo e
Então, nós vamos trazer para a pauta esse do parquímetro. Nós sabemos que muitas mães e pais têm vários procedimentos para fazer. Tem o divergência, vereador Bortola, do parecer proposto pelos nossos institutos, e por isso que eu vou trazer para a baila para nós discutirmos aqui nesse plenário. Declaração de líderes ainda progressistas. Falando do tema do autismo, algo que me preocupa. Eu trago novamente que se refere à saúde. Como que nós avançamos nesse tema com crianças aguardando 2 anos para um diagnóstico de autismo? 2 anos, vereador Zanquim. O senhor que está discutindo o tema da educação agora, mais especificamente da segurança, não há nada que justifique que a gente converse com uma mãe ou pai de criança autista e que se demore 2 anos para fazer um diagnóstico. Uma criança que está na escola, que tem uma série de características, independente do grau de suporte que ela seja, e aí é um problema para a família, para a escola, em que nós não conseguimos dar a resposta. E nós estamos em 2024. Eu já ouvi várias vezes da base do governo que meu amigo vereador Maurício Scalco, né, ouvimos várias vezes, quando na nossa posição crítica em relação ao governo, que o governo governa até dezembro de 24. Pois bem, se governa até dezembro de 24, por que até em abril de 2024 não conseguiu dar uma resposta adequada para o problema da saúde? É um questionamento que eu faço. São 3 anos e 4 meses do governo Adiló. E segue-se demorando 2 anos para diagnóstico de uma criança lá na educação infantil. E mais, na educação infantil, com as entidades filantrópicas, para vocês saberem, colegas vereadores, muitos acham que não conhecem a realidade da educação infantil. As profs que trabalham no atendimento educacional especializado, vereador Bressan, que atende lá no Frei Ambrósio, para ela atender a escola do Campos da Serra, ela sai com o carro dela e com a gasolina dela, não sei se o senhor sabia. Então ela é contratada, ela é seletista, ela atende esses casos todos na educação infantil, de crianças que não têm o diagnóstico, e ela sai com a gasolina dela lá do Frei Ambrósio e vai até o Campos da Serra, ou outras da cidade. Porque o município, com toda a sua estrutura, não conseguiu dirimir um problema dessas profissionais terem ajuda de custo. Aí eu só acho engraçado ou contraditório falar que nós priorizamos a inclusão quando um município do tamanho de Caxias não consegue resolver um problema como esse. Porque não vai ter mais prof de AE na educação infantil. Porque ela tem que ir com o carro dela, se acontecer um acidente com ela, a responsabilidade é dela, com a gasolina dela, sem diagnóstico para as crianças, porque a prefeitura, a gestão municipal, não consegue responder. Então é importante. E por fim, ontem recebi várias reclamações esse final de semana de superlotação nas UPAs. UPA... Por favor, mais uma vez, eu vou solicitar que, se o senhor não consegue acompanhar a sessão, que o senhor se retire. Obrigado, presidente. Seguindo, nas UPAs ontem, nós tivemos uma CPI em que nós tratamos desse tema. Prestem atenção no dado, gente. Pelo contrato, a UPA Central deveria atender mais ou menos, eu não sei o número exato, mas alguém puder me ajudar, eu agradeço. 400 pessoas é o que contratualmente se coloca. Ontem, vereadora Gladys, a UPA Central, às 18 horas, tinham 600 pessoas sido atendidas. 600. Vereador Bortola, na UPA da Zona Norte, tinham 60 pessoas aguardando. Na UPA Central, 120. Vocês têm noção disso? Eu só estou trazendo esse dado, que é o seguinte: enquanto não tiver médico nas UBSs, não adianta a secretária vir aqui dizer que é cultural as pessoas ir para a UPA. E o frio não começou. Então eu quero alertar uma outra situação. Ontem, 20 pessoas aguardando leito na UPA Central. 20. Um senhor de 80 anos há 9 dias na UPA Central. O frio não começou. UPAs absolutamente lotadas. E, enfim, nós caminhamos para o colapso, mais uma vez,
porque as nossas UBSs, por exemplo, a do Belo Horizonte, na semana passada não tinha médico. Um cartaz na frente da UBS, sem médico. Aí, vereador Xuxa, lá no Serrano ou no Planalto, se não tem médico nas nossas UBSs, o pobre do povo vai ter que ir para a UPA. Vai lotar, vai ficar demorado e, infelizmente, pela incompetência da atual gestão municipal, quem paga a conta é a população. Obrigado. Em declaração de líder, bancada